people, tudo bom? Como vocês bem sabem, hoje, sim, eu estou gravando hoje mesmo, no dia da Páscoa, né, domingo de Páscoa, eu resolvi nada mais, nada menos do que falar da Páscoa. Qual é o significado por trás da Páscoa, né? Eu, como publicitária também, é engraçado, né, eu falar dessas duas vertentes, mas a Páscoa, ela é desenhada, né, de maneira comercial, como o coelhinho dos ovos e nananã e pá. Só que antes de existir o coelhinho da Páscoa, os ovinhos de chocolate, tem uma história muito linda por trás disso tudo. Por trás dessa história tem uma entrega, por trás dessa história tem um sacrifício e por trás dessa história tem a ressurreição. E aí são os capítulos de Mateus 26, 27 e 28 que falam sobre a entrega, a morte e a ressurreição de Jesus. 26 começa a falar sobre a conspiração acerca da morte de Jesus, né? A conspiração das pessoas para matarem Jesus. Que diz: naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo, mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles. O mais engraçado de tudo é que Jesus, ele foi entregue por um de seus discípulos. E ele sabia disso. Mas eu vou contar do início. No versículo 14, né, do capítulo 26, a gente pode perceber quando Judas concordou em trair Jesus, né? Mesmo Jesus tendo feito todas as maravilhas que Jesus fez, mesmo Judas tendo presenciado inúmeros milagres que Jesus fez, mesmo assim Judas optou em trair Jesus por 30 moedas de prata, né? Mas vamos lá. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhe entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. Judas foi até os caras. Não foram os caras que foram até Judas. Judas, ele se deixou ser tão usado da pior forma possível, é claro, que ele foi até os caras. Os caras não foram até ele. Por 30 moedas de prata, ele entregou uma vida. Ele entregou a vida do Filho de Deus, sabe? Não do Filho do homem, do Filho de Deus. E desde sempre, Jesus já sabia o que ele tinha vindo na terra para fazer, sabe? Jesus se assentou com seus discípulos e ele disse aos seus discípulos que ele sabia que um deles iria o trair. Além de saber quem o iria o trair, e todos os discípulos ficaram em polvorosa, cada um a seu tempo falava que eu não, Senhor, eu não sou. Ó, tem um exemplo aqui, ó. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram um após outro: certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será aquele que o trair. Para esse homem, seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o traía, também disse: certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: é como você diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e os abençoou. Em seguida, partiu-os em pedaços, deu aos discípulos, dizendo: tomam e comam, porque este é o meu corpo. A continuação desse capítulo é o decorrer da ceia, o partir do pão, o partir do vinho. Depois do decorrer da ceia, né, depois que eles cearam juntos, Deus ainda chegou a Pedro e disse a Pedro que ele o trairia 3 vezes, que até que o galo cantasse, ele seria traído por Pedro 3 vezes. Pedro diria que não o conhecia 3 vezes, e mesmo assim, Jesus o amou. Jesus permitiu que ele e Judas estivessem ao lado dele até o final, entre aspas, que vem mais coisa por aí. No caminho, Jesus disse: esta noite vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas.
Mas depois de ressuscitar, irei diante de vós a Galiléia. Pedro declarou: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Engraçado nessa passagem de Pedro a gente parar para refletir que Jesus disse a Pedro que ele o negaria, e ele bateu o pé, falou que não e tudo mais. E isso acontece com a gente. Isso acontece com a gente. A gente diz que ama Jesus, que a gente nunca vai trair Jesus, que a gente nunca vai colocar nada acima de Jesus. E aí vem um amigo, vem um namorado, vem um jogo, vem um trabalho, vem um problema e a gente coloca acima dele. Complicado, né? Logo após a ceia, Jesus foi ao Getsêmani orar, né? Jesus, ele foi tomado por uma tristeza muito grande, porque ele sabia que o tempo estava próximo. Ele sabia que o tempo da morte dele estava próximo e que a morte dele seria uma morte bem triste, não seria uma morte igual ao dos outros, né? Seria uma morte carregada de eu não posso dizer raiva, talvez, porque essa morte ele carregou todos os pecados do mundo nas costas dele, todos os nossos pecados, para que nós possamos hoje ter livre acesso a Deus, para que o véu pudesse ser rasgado, para que nós pudéssemos ter um acesso a Deus, como hoje, quando a gente quer, a gente ajoelha na beira da cama, ajoelha no secreto, ajoelha num quartinho e fala com Deus e ora e fala: Deus, tu pode me ouvir? Jesus morreu para que nós possamos ter livre acesso a Deus. Jesus foi traído por Judas com um beijo. Judas, logo após que eles foram ao Getsêmani e tal, e eles desceram, Judas se aproximou de Jesus com os guardas atrás, e ele disse aos guardas: vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou a ele e o beijou. E Jesus disse: amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então eles agarraram Jesus e o prenderam e o levaram. Mano, eu chego a me arrepiar vendo isso. E, cara, como que as pessoas foram capazes, sabe? Eu paro pra pensar, mas aí eu paro pra pensar também na nossa realidade. A gente tem Jesus ao toque de uma mão e a gente não aproveita a presença de Deus. Jesus foi traído, Jesus foi levado. Quando Jesus foi levado para o conselho, né, para o julgamento, porque antes de ser crucificado ele foi julgado, né? Tinha Jesus e Barrabás. Antes, né, de haver o julgamento, Jesus foi para a casa de Caifás, né? Logo após o beijo de Judas, os guardas pegaram Jesus e o levaram para a casa de Caifás. E aí diz aqui no versículo: então os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, e sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que acontecia. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Vou fazer uma pausa rápida aqui, que é interessante esse ponto, porque é o que eu vejo muito em muitas pessoas, que o testemunho da pessoa, as ações dela são tão fortes que não tem ninguém que possa chegar e falar: olha, fulano fez X coisa, fulano fez, sabe? Não é digno de acreditar, sabe? Não é digno de crédito, porque a pessoa é tão boa, a pessoa faz tantas coisas boas, que quando vem uma pessoa e joga um fruto podre, esse fruto podre ele não contamina, porque
a pessoa é tão boa, o solo é tão fértil que não há como se contaminar. Mas vamos lá, vou continuar, porque essa parte mexeu muito comigo. Por fim, apresentaram-se 2 homens que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: exijo em nome do Deus vivo que nos diga se é Cristo, filho de Deus. Jesus respondeu: é como você diz. Eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia? Qual é o veredito? Culpado, eles responderam. Ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam. Profetize para nós, Cristo. Quem foi que lhes bateu dessa vez? Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Uma criada foi até ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu? Mas Pedro o negou diante de todos. Não sei do que está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente Pedro negou, dessa vez com juramento: nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: você deve ser um deles, percebemos o seu sotaque galileu. Pedro jurou: que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, e saiu dali chorando amargamente. Ou seja, lá, como eu disse no início do vídeo, lá na ceia, Jesus já sabia tudo isso que ia acontecer. Jesus já sabia que ia ser traído por Judas, e Jesus já sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes. E foi o que aconteceu. Logo depois, no dia seguinte, na real, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então amarraram, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: pequei, pois traí um homem inocente. Quem nos importa? Retrucam eles. Isso é um problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Os principais sacerdotes juntaram as moedas e disseram: não seria certo colocar este dinheiro no tesouro do templo, pois há dinheiro manchado de sangue. Então resolveram comprar o campo do oleiro e transformá-lo num cemitério para estrangeiros. Por isso, até hoje ele se chama Campo de Sangue. Cumpriu-se assim a profecia de Jeremias que diz: tornaram-se as 30 peças de prata, preço pelo qual foi avaliado pelo povo de Israel, e compraram o campo do oleiro, conforme o Senhor ordenou. Vocês veem, né, gente? Como que o inimigo, ele é sujo. Judas foi tentado, né? Judas foi até os soldados, né? Os guardas, enfim. Porque cada tradução diz uma coisa. Traiu Jesus, entregou Jesus por 30 moedas de prata. Quando Judas soube que Jesus ia morrer, Judas se sentiu amargurado, devolveu as 30 moedas de prata e se matou. Aí eu digo pra vocês, isso não é muito parecido com o que acontece nos dias de hoje? A gente é tentado, a gente peca, a gente cai na lama do pecado, a gente se arrepende e quer morrer. E se sente amargurado, se sente triste, se sente, sabe, o pior dos homens. E eu digo uma coisa pra vocês. Graças a isso aqui que eu tô lendo, graças a essa entrega, a gente pode ter um livre acesso a Jesus. A gente pode ter um livre acesso a Deus. A gente pode estar 100% conectado com Ele. Aí eu digo pra vocês, valeu ou não valeu a pena o sacrifício de Jesus? Logo após Judas ter se enforcado,
Jesus foi julgado diante de Pilatos. Porém, Pilatos, o mais engraçado disso tudo aqui, é que Pilatos, ele perguntava a Jesus: você é o rei dos judeus? Você não ouve essas acusações que fazem contra você? Jesus o tempo todo ficava quieto. Jesus o tempo todo respondia com silêncio a Pilatos. E aqui diz: a cada ano durante a festa da Páscoa era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano havia um prisioneiro famoso por sua maldade chamado Barrabás. Nesse ano, Barrabás seria crucificado. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Enquanto o governador perguntou outra vez: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás. Pilatos perguntou: e o que farei com Jesus chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o. Pilatos viu que nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Ou seja, Pilatos sabia que Jesus era inocente. Pilatos era o governador do rolê. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Porém, para não causar um tumulto ainda maior, Pilatos entregou a responsabilidade da morte de Jesus na mão dos cidadãos. Após o Pilatos dizer isso, que a responsabilidade era do povo, o povo gritou em resposta: que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Os soldados zombaram de Jesus. Os soldados cuspiam na cara de Jesus, tiraram a roupa de Jesus, colocaram um manto vermelho nele, teceram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Gente, vocês imaginam a dor que é uma coroa de espinhos na cabeça? Não é brincadeira, é espinho entrando na sua cabeça. Imagina a dor que isso é. Mas vamos lá. Em sua mão direita puseram um caniço como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombaram: salve, rei dos judeus! Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço na mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando eles se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e vestiram novamente com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. No caminho encontraram um homem chamado Simão, do Cirene, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Então saíram para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus o provou, recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir suas roupas. Então, sentaram-se ao redor e montaram guarda. Acima da sua cabeça estava presa uma tabuleta com a acusação feita contra ele: este é Jesus, rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo? Diziam: quer dizer que ele é rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve agora se quiser. Pois ele disse: eu sou o filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Ao meio-dia desceu sobre ele a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias.
Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e o ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido, e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus para servi-lo olharam de longe. Entre eles estavam a Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregassem o corpo. Jesus tomou o corpo e envolveu no lençol limpo, feito de linho, e o colocou num túmulo novo de sua propriedade, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao túmulo. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso, pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu: levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Depois do sábado, no 1º dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou às mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuraram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês verão. Lembre-se de que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas ao túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos as mensagens do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar as guardas como uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Então, os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade do céu e da terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Gente, existe amor maior que esse? Existe. Existe prova maior do que essa? Esse foi o sacrifício. Essa é a prova de amor maior do mundo, gente. Se um dia você sentir que você não é amado, se um dia você sentir que você não é querido, leia Mateus. Leia Mateus 26, 27, 28, que aí 26 contextualiza o resto. É mais 27, 28. Leia. Fale com Deus. Chame Ele no secreto. Porque, gente, um sacrifício desse, uma prova de amor tão linda dessa pra gente jogar no vento, pra gente
sabe? Dá mais importância a um trabalho, dá mais importância a um amigo, dá mais importância a um namorado, a um casamento, aos filhos. Gente, óbvio, a gente tem que dar importância ao namorado, ao filho, enfim, a tudo isso. Eu não tô falando pra gente deixar de dar importância, mas dê importância ao que é importante. Dê prioridade ao que é prioridade. Porque seu amigo, seu namorado, sua mãe, seu pai, sua tia, seu tio, eles podem te decepcionar, mas Jesus jamais decepciona. Você acha que uma pessoa que veio em forma humana ia se entregar na cruz, ia ser machucado, ia ser colocado coroa de espinho na cabeça, ia ter a mão furada, ia ter os pés furados, ia ser dilacerado, ter as costas dilaceradas? Pra nada. Pra nada. Não, gente. Não. Não tem prova de amor maior que essa. Não tem prova de amor maior que essa. E essa prova de amor é o que significa a Páscoa. É esse sacrifício de Jesus, sabe? Que na época da Páscoa, lá, era uma celebração dos governos. Só que hoje, a Páscoa é a morte e ressurreição de Jesus. É o marco da morte e ressurreição de Jesus. É a prova de que você não precisa de mais nada sem ser Ele. Porque é tudo por Ele e para Ele. Tem tudo a ver com Ele. Então, gente, entreguem a sua vida. Sabe? Chama Jesus pra perto. Chama Jesus pra perto e fala: Jesus, me ajuda, Jesus. Eu tô me sentindo mal com XYZ. Eu tava conversando com uma amiga minha hoje. Eu falei pra ela: se você tivesse entregue pra Deus antes, nada disso teria acontecido. Se você tivesse feito antes, nada disso teria acontecido. Entrega o teu caminho, entrega a sua vida. Você vai começar um relacionamento? Pergunta pra Deus primeiro. Você vai começar um trabalho? Pergunta pra Deus primeiro. Pergunta pra Deus se isso vai te acrescentar em alguma coisa. Pergunta pra Deus se isso vai ser... se isso é pra você, sabe? Porque é muito bizarro a gente pensar em coisas tipo: ah, será que isso é pra mim? Isso pode gerar até uma sensação de superioridade, da gente se achar melhor. Mas não é. Porque Jesus, Ele te conhece. Jesus, Ele fez tudo bonitinho, tudo organizadinho pra você. Tudo planejado pra você, sabe? Mesmo antes de você nascer. Então, assim, Ele sabe o que é melhor pra você. Então você vai ficar aí sofrendo, vai ficar se martirizando. Pra quê? Sabe? Usa o dia de hoje, usa o dia da Páscoa pra glorificar, pra exaltar, pra adorar, sabe? Pra dizer o quanto Jesus é incrível, sabe? Levanta a mão pro céu mesmo, agradece, fala: Jesus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por esse livramento que o Senhor me dá. Muito obrigada, sabe, pelo seu amor que o Senhor dá todos os dias, que o Senhor não se cansa de me amar, mesmo que eu não mereça. Obrigada pelo sacrifício do seu filho na cruz. Jesus, muito obrigada por ter entregue a sua vida em prol da minha. Muito obrigada por ter entregue a sua vida a Jesus para que eu pudesse chegar ao Pai. Muito obrigada, Jesus, por ter feito o véu do templo se rasgar de ponta a ponta, para que nós possamos ter acesso ao Pai, assim como você tinha, assim como você tem agora que você está aí sentado à direita de Deus. Muito obrigada por tudo, Jesus. Sabe? Usa esse dia. Eu já agradeci, nossa, o tempo todo agradecendo a Deus. O tempo todo, por tudo. Pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pelas minhas afilhadas, pelos meus compadres e comadres, sabe? Que eu sou madrinha de alguns casamentos aí. Então, assim, só agradecer, sabe? Só agradecer. E peça a Deus que guie o seu caminho, que guie os seus passos, e tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, gente. É uma dica de ouro. Tudo vai dar certo. Tá bom? Eu ia contar a história da Páscoa, mas eu resolvi ler, porque assim como tocou meu coração na hora que meu olho se encheu de lágrimas enquanto eu estava lendo, eu espero que tenha tocado no coração de vocês também, ouvir diretamente da Bíblia a história da morte e da ressurreição de Cristo. E é isso, gente. Eu agradeço a vocês pela audiência até aqui. Eu sei que
O vídeo foi bem grande, mas, enfim, eu agradeço mesmo assim. Não esqueça de se inscrever no canal, por favor, que agora eu tô começando, esse é o primeiro vídeo. E aí eu acho que eu vou postar os outros vídeos que eu já tinha feito, que eu postei no Instagram, eu vou postar aqui também, né? Pra que a palavra não seja jogada ao vento, né? Até porque ela não volta vazia, mas aí é sempre importante, né? Dissipar mais ainda a palavra. Enfim, se inscrevam, curtam, deem aquela compartilhada show, mostra pros amigos, manda para aquele amigo que você sabe que precisa ouvir da palavra de Deus, que precisa ouvir um pouco mais de Deus. E é isso, um beijo, que Jesus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!